Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil e do mundo. Já vou pedindo para você colocando aqui já nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Pessoal, vídeo aí recheado de informações, muitos esclarecimentos aí, Deltan Dallagnol mostrando e revelando a verdade para todos vocês. Pessoal, muita informação, um vídeo muito elaborado para vocês, feito com muito carinho, com muito amor. Espero que vocês gostem. Já vou pedindo para você também, deixando o seu like no vídeo, já vai deixando o like e se inscrevendo gratuitamente no canal se você não é inscrito. E compartilhe o vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e a questão que eu vou responder agora é: Bolsonaro vai ser preso? No comentário anterior eu analisei questões formais desse caso e agora a gente vai ver o seguinte: quais são os fatos desse caso? São crimes? Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso? Nós precisamos lembrar que ainda não tivemos acesso a esse relatório da Polícia Federal. Resumindo, o que a gente tem até aqui é que durante a presidência, Bolsonaro ganhou alguns presentes, como um relógio da marca Rolex, de ouro branco, um anel, abotoaduras, um rosário islâmico e também joias especificamente da marca Chopard. Essas joias da Chopard especificamente foram apreendidas pela Receita Federal com uma comitiva do governo brasileiro que retornava de uma viagem à Arábia Saudita. A Polícia Federal diz que Bolsonaro e seus aliados tentaram vender algumas dessas joias nos Estados Unidos e quando o caso foi revelado pela imprensa, aliados de Bolsonaro, como o advogado Frederic Vassef, teriam dado início e executado uma operação de recompra dessas joias para devolução ao governo brasileiro. São esses os fatos de uma maneira muito resumida. Com base nesses fatos, duas questões são essenciais para o desíndie desse caso. A primeira questão é estritamente legal e jurídica, que é: a quem que pertence as joias dadas ao ex-presidente Bolsonaro pelo regime da Arábia Saudita? Se pertence à pessoa física do presidente, se são do seu acervo pessoal, como se diz, aí não houve nenhuma apropriação, porque era dele, questão encerrada. Agora, se pertencem à União, se pertence ao governo, ao povo, à sociedade brasileira, houve aí, em tese, um crime de apropriação. E, numa terceira hipótese, se existe uma dubiedade legal sobre se é da União ou se é do presidente, como parece ser o caso, e aí, faz o quê? Aí a justiça vai poder definir se é da União ou se é do presidente. Mas abre-se aí um amplo espaço para definir se os investigados tiveram ou não intenção criminosa, o que pode isentar as pessoas de responsabilidade. Por quê? Para que um crime existir, não basta que exista o fato criminoso, tem que existir uma espécie de intenção criminosa. Em direito a gente chama de dolo, que é a consciência e vontade dirigida a uma finalidade criminosa. Tem ainda uma segunda questão importante. Mesmo no caso dos itens serem do patrimônio público, de existir a apropriação, abre-se então a segunda questão, que é também uma discussão aí sobre os fatos, e em seguida uma discussão jurídica nessa segunda questão, que envolve os dois, fatos e direito, e que é muito relevante. O que o setor de arquivo da presidência, que era responsável por catalogar os bens, disse ao presidente e aos envolvidos sobre essas joias? Porque existe lá, sim, um setor de arquivo que cuida de analisar os presentes e dizer o que é o da União, isto é, o que é do acervo público, e, por outro lado, dizer o que é um item pessoal do presidente, ou seja, o que é do acervo pessoal, o que é item privado dele, o que pertence a ele. A legislação não é 100% clara, e se o setor de arquivo disse ao presidente, ainda que equivocadamente, que as joias eram itens pessoais e em seguida ele agiu de acordo com isso, ele vendeu, a conduta dele evidentemente não é punível, porque incide aí o que a gente chama em direito de erro de proibição, que é a crença da pessoa amparada por fatos e por razões, no sentido de que ele estava fazendo o que era certo, o que era lícito. Nesse caso, a conduta a gente diz que ela não é culpável, ou seja, em bom português, ela não é criminosa. Então, separadas as duas questões que estão em jogo, uma puramente jurídica e uma factual e jurídica, bora examinar a primeira questão. A quem que pertencem esses presentes recebidos? O precedente que lança luz sobre esse caso é o da apreensão de presentes de estados estrangeiros em posse do ex-presidente Lula, que teve o seu acervo auditado junto com o acervo da ex-presidente Dilma. Lula e Dilma haviam incorporado ao seu patrimônio pessoal, ou seja, aos seus acervos presidenciais privados, aquilo que é deles, pessoa física, a imensa maioria dos presentes que eles receberam.
uma auditoria técnica do Tribunal de Contas da União demonstrou que ambos incorporaram ao acervo público, que não é o privado, que é o da União, incorporaram ao acervo público apenas 2% dos presentes recebidos, menos de 15 itens. Lula recebeu 568 e incorporou ao patrimônio da União apenas 9. Dilma recebeu 144 e incorporou somente 6. O tratamento dado aos presentes era caótico, uma verdadeira bagunça. A análise técnica do Tribunal de Contas apontou o seguinte, eu separei aqui para ler para vocês, apontou que não há sequer garantia de que todos os presentes recebidos de estados estrangeiros foram adequadamente registrados. E disse ainda que existe alto risco de extravio de bens. As oportunidades para os desvios de presentes foram enormes nas gestões do PT, segundo o TCU. Vou seguir aqui no relatório. Disse o seguinte, foi verificado que, primeiro, houve cerimônia de trocas de presentes, houve casos de cerimônias de trocas de presentes, porém não houve a incorporação dos presentes ao acervo público. Houve um segundo tipo de situação que o TCU encontrou com Lula e Dilma. Não houve cerimônia, mas houve a incorporação de presente. E um terceiro tipo de situação. Não houve menção de cerimônia nem de incorporação de presente, porém há declarações do Ministério de Relações Exteriores e registros fotográficos do departamento responsável de que houve sim troca de presentes. Ou seja, era uma bagunça com muito espaço para desvio no governo Lula e no governo Dilma. O trabalho técnico que foi feito comprovou ainda que pelo menos 6 presentes dados a Dilma não foram restituídos, enquanto 74 dados a Lula desapareceram, incluindo obras de arte, resultando num prejuízo estimado em mais de R$200 mil. Gente, é isso mesmo. 74 presentes de alto valor dados a Lula simplesmente sumiram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Lula chegou a levar para um cofre dele, no Banco do Brasil, uma série de presentes, alguns deles itens de luxo, que foram depois apreendidos pela Operação Lava Jato. A própria presidência pediu para a Justiça a incorporação de 21 desses presentes ao patrimônio da União. Na época, a Justiça afirmou o seguinte, vou ler aqui para vocês, a Justiça afirmou: tratam-se especialmente de bens recebidos em cerimônias oficiais de trocas de presentes com chefes de estados ou governos estrangeiros. Notícias reportam ainda que existiam, por exemplo, esculturas, uma de Juan Miró, uma coroa, moedas antigas, uma adaga e espadas. Após a auditoria e o trabalho técnico, o Tribunal de Contas da União, em 2016, concluiu que todos os presentes recebidos por presidentes da República de estados estrangeiros pertencem ao Brasil, ou seja, à União Federal, com exceção dos itens de natureza personalíssima, tais como colares de condecoração, medalhas personalizadas, ou ainda daqueles de consumo direto do presidente, como bonés, camisas, camisetas, gravatas, chinelos e perfumes. Existem 2 motivos para considerar esses presentes como patrimônio público. O primeiro motivo é, o presidente ele só os recebeu em razão do cargo, por ele exercer transitoriamente a função representativa do Estado brasileiro. Em segundo lugar, os presentes dados aos líderes estrangeiros, nas cerimônias de trocas de presentes, são adquiridos com verbas públicas. Por isso, faz sentido que os presentes recebidos do outro lado também sejam incorporados ao patrimônio brasileiro, ou seja, gasta dinheiro público para dar. Então, o que entra tem que ser do Estado brasileiro. Então, Deltan, por que o Lula e a Dilma não foram condenados? Porque essa análise que eu apresentei é uma análise do TCU, é uma análise técnica que, a meu ver, é acertada, mas não é unânime. Essa análise do TCU veio depois do caso Lula, em cima de regras que são ambíguas, que dão margem para interpretação. E aí você não consegue comprovar uma intenção criminosa e, por isso, Lula e Dilma não foram condenados nesse caso. Vejam o que disse hoje o ex-juiz federal Sérgio Moro, que analisou o caso das joias do Lula e agora falou sobre o caso Bolsonaro hoje mesmo. Separei aqui o comentário dele. Ele disse, abre aspas, Lula não foi indiciado por peculato por se apropriar de presentes que recebeu na presidência. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há uma notável diferença de tratamento dado pelo Supremo e pelo Judiciário, entre situações que são iguais, similares. Respondendo então à questão que eu levantei para vocês. Tudo leva a crer que os presentes pertencem de fato ao patrimônio da União. Contudo, isso é uma questão de interpretação. Existe uma ambiguidade nas regras, o que abre margem para uma discussão sobre a existência ou não de intenção criminosa na prática dos crimes e, em geral, esse tipo de situação impede a responsabilização criminal.
E aqui entra a segunda questão ainda que eu trouxe para vocês. Lembrem que mesmo que se concluísse que os itens são públicos, isso por si só não é suficiente, porque tem uma segunda questão em jogo. Existe uma necessidade de comprovação da intenção criminosa, tendo em especial conta as regras que são ambíguas. Vejam que, em pelo menos um dos casos das joias, o do kit de joias da marca Chopard, a gente sabe que o ministro Bento Gonçalves, ele fez o procedimento corretinho indicado pelo TCU. Ele informou o Departamento da Presidência da República responsável pelos acervos presidenciais. Já em relação às joias que os aliados do Bolsonaro tentaram vender, a gente tem aí uma questão fática e probatória que precisa ser definida, que é se essas pessoas informaram ou não o setor de arquivos da presidência, como que eles foram orientados, se eles sabiam das regras da presidência a respeito de presentes e se eles resolveram ou não vendê-las, mesmo assim, contra as regras ou não. Se as pessoas tinham razão para crer que as joias eram do acervo pessoal do Bolsonaro, ou se o setor de arquivo da própria presidência classificou os itens como do acervo pessoal, aí as pessoas que venderam estariam simplesmente agindo amparadas por uma permissão dada por agentes públicos, ou então com base numa interpretação razoável da lei, que, ainda que possa ser chamada de equivocada, é suficiente para afastar a responsabilização criminal, isso tudo segundo a nossa lei. Assim, em conclusão, vai ser uma prova muito difícil para o Ministério Público fazer, comprovar que houve uma violação intencional de uma lei, de forma inequívoca, o que configuraria aí o crime de peculato. De outro modo, o Ministério Público deve arquivar o caso. Se não tem uma prova muito clara, tem que arquivar o caso, como foi feito lá atrás com o caso Lula. Veja que essa minha análise é isenta, o que aconteceu lá é como a gente tratou o caso Lula. Como a gente não teve acesso ao relatório da PF, a gente não sabe ainda quais são as provas em que a PF tem base que comprovariam esse conhecimento, a situação fática sobre a qual a gente está falando, essa intencionalidade das pessoas, mas eu já adianto que é muito improvável que exista essa prova. Essa é uma análise, claro, provisória, mas vamos precisar esperar o relatório da Polícia Federal para a gente fazer uma análise definitiva. E agora, então, vou responder a questão central com a qual a gente começou. Bolsonaro vai ser preso? Com base nessa nossa análise técnica, a resposta é: dificilmente vai ser preso e condenado. Porque ainda que se entendesse que os itens eram patrimônio público, como eu entendo, dificilmente haverá uma prova da intenção criminosa, como foi no caso Lula. Justamente por isso que o caso parecido contra o Lula não foi para frente e ele não foi condenado. Contudo, nós temos visto Lula e Bolsonaro serem tratados com 2 pesos e 2 medidas. O caso Lula foi anulado por incompetência, mesmo sem existir incompetência. Já o caso Bolsonaro não foi anulado por incompetência, mesmo existindo incompetência. Tá totalmente o contrário. Será que o desfecho do caso Bolsonaro não vai ser a condenação já pré-determinada, contrariamente ao que aconteceu com o caso Lula, em que na mesma situação ele não foi condenado? Será que ele ainda não foi pré-julgado? Será que o Bolsonaro ainda não foi pré-julgado? E será que o STF não está simplesmente seguindo passos para uma condenação certa numa conta de chegada? Conta aí o que você acha pra gente nos comentários. Bom, Bolsonaro ganhou algumas joias, alguns presentes, tentou vender uma ou outra. Virou um escândalo. É ou não é? E a Polícia Federal resolveu indiciar o ex-presidente no caso das joias sauditas. Claro que todo mundo já sabe, um esforço homérico do sistema liderado por Alexandre de Moraes para destruir Bolsonaro e seu capital político. Porque esse é o intuito. Eu acho, escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo hoje, está lá minha coluna, eu acho que eles deveriam dar uma olhada aqui para os Estados Unidos. Porque aqui fizeram igual. Instrumentalizaram a justiça, perseguiram Trump, conseguiram condená-lo num júri em Nova York com o caso da Stormy Daniels, que nenhum outro seria sequer indiciado, e Trump segue liderando e abrindo vantagem na disputa com o senil Joe Biden. Então, me parece que é um tiro no pé. Esse troço de detonar, perseguir, tá importunando baleia, cartão da vacina da Covid, agora joias. Eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Joias de Bolsonaro versus relógio de Lula. Por que TCU mandou o ex-presidente devolver presente, mas entende que petista pode ficar com a peça? E não é só a peça, não é só o relógio do Jacques Chirac, não. São 11 containers, não é isso? 11 containers
Prisão, eu concordo com vocês. Prisão. Calma. Isso é a Lula News analisando. Vamos antes pro próprio Capiroto falando. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? Até trono na África deve ser uma privada. Deve ser uma privada. Deve ser na ditadura socialista da Angola, onde ele deve ter também muito dinheiro roubado, né? Pois bem, agora vamos para a análise da Globo News, porque a Lula News trata com a maior naturalidade o Supremo fazendo cálculo político. Ou seja, eles confessam que toda essa questão envolvendo as joias não passa de uma perseguição política, de um pretexto, e o triste é ver o papel da Polícia Federal assumindo que virou uma Gestapo da vida, uma polícia política. Prisão, eu concordo com vocês. Prisão, a gente tá claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num Marte. Há um cálculo político nisso, né? Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chaves virou Chaves porque foi preso, depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão de Bolsonaro. O que as minhas fontes dizem, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo? Dizem que não há intenção de prender o Bolsonaro por prisão preventiva ou prisão temporária. Isso poderia acontecer no caso de ele tentar fugir do país, tentar obstruir justiça, etc. Que não é previsto. Não está previsto ele fugir do país, apesar dele ter passado aquela noite lá. Outro exemplo de distensionar. Passou a noite na embaixada e disseram que não foi nada. Mas o tempo inteiro eles dizem, não há intenção de prisão temporária nem preventiva, mas a prisão com tramitado em julgado. Ou seja, deixa o processo até o fim. Aí depois é outra coisa. E o outro lá, o socialista da Globo News, Otávio Guedes, comparando Bolsonaro com Chaves. Aquele que era unha e carne com o Lula. Quer dizer, a mesma ladainha de sempre. A mesma ladainha de sempre dessa turma. PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Localizado em sala em agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas, desde janeiro de 2011. Polícia Federal vai investigar? Não, claro que não. Nada para ver aqui. Bolsonaro pode pegar de 10 a 32 anos de prisão se for condenado no caso das joias. E a denúncia do indiciamento fala de peculato, lavagem de dinheiro e blá, blá, blá. O que deve ter sido assim, vê se vende um negócio aí para eu pagar as contas, né? Então, de novo, o Lula pode tudo, Bolsonaro não pode nada. A esquerda tem um salvo-conduto, enquanto que a direita vai ser perseguida por picuinhas, miudezas ou deturpação grosseira mesmo, né? E a imprensa toda aplaudindo esse tipo de coisa, porque a imprensa é isso aqui, né? Essa imagem, parabéns a quem criou, né? Eu divulguei e eu vi que todo mundo divulgou, então viralizou, porque é muito boa, né? Como é ser filho de um jornalista da Globo hoje em dia. Papai, minha perna tá doendo. A esquerda ou a extrema direita? Porque para jornalista da Globo não existe direita. Existe, e nem extrema esquerda. Existe esquerda e extrema direita. Quer dizer, perfeita a imagem para ilustrar que até um papagaio que aprende a falar extrema direita já pode ser contratado como comentarista na Globo News. Enquanto isso, minha amiga Fernanda Bá fez um belo resumo dessa situação toda caótica que a gangue petista sequestrou o país e está destruindo tudo aquilo que o governo Bolsonaro ajudou a construir, a plantar como semente. Tudo isso vem sendo destruído por essa gangue comunista. Quero aqui dizer que eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido pandemia,
Covid, que foi um desastre econômico e de saúde para o nosso país, é impensável o avanço que nós teríamos conquistado nesses 4 anos do governo Bolsonaro, porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa para esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno. É importante que a gente diga que em menos de 1 ano de governo Lula, e é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro, as máscaras estão caindo e as pessoas, aos milhões arrependidas de terem feito o tal do L. 180 bilhões de déficit, 1 bilhão só em viagens para 26 países, 1.300 pessoas inúteis levadas só no COP28 passear em Dubai, enquanto a Amazônia queima mais do que nunca e os Yanomamis morrem feito moscas, mas ninguém mais fala sobre isso na grande imprensa. Preocupações vis fora da realidade da população é só o que a gente vê sair da boca dos ministros desse governo, que quebram propositalmente o Brasil justamente por causa desse sincericídio dito pelo Lula, de que as pessoas, quando melhoram um pouco de vida ou têm um pouco mais de informação, já não querem mais votar no PT. É por isso que eles querem deixar as pessoas na miséria e na dependência, com baixa escolaridade. É por isso o ataque à educação dos nossos filhos, dos nossos netos. A nossa grande chave de saída disso é os pais e as mães se atentarem pela educação dos filhos, entrarem para dentro das escolas, fiscalizarem o que está sendo ensinado, ensinarem em casa tudo o que precisarem, terem a responsabilidade de fazer parte da vida educacional dos seus filhos, porque é só na questão da educação que a gente consegue virar essa chave. Porque o plano dessa esquerda, que se alimenta da miséria, é destruir a educação e quebrar o país, destruindo o agro e os empreendedores, acabando com a livre concorrência, ajudando só os monopólios dos seus amigos. 40 bilhões, Júlio, para os países da América Latina vão voltar a fluir, sangrando das veias desse país, enquanto não veio R$1 de ajuda financeira até agora para os municípios devastados pela enchente no Rio Grande do Sul. Ele tirou milhões de pessoas do Bolsa Família porque eles querem refazer o cadastro e saber quem está ali. Na verdade, eles vão fazer chantagem política com as pessoas que já estão na miséria. Enfim, esse governo é uma desgraça do início ao fim e nós temos a obrigação de desmascarar isso. Muito bem dito, minha amiga Fernanda Bart. É exatamente essa a situação. Enquanto isso, pelo menos, não é uma boa notícia. Lula está chateado com o afastamento, com a distância que o governador Tarcísio está mantendo dele. Lula cobra Tarcísio por não aceitar seus convites. Tomara que siga não aceitando. Tarcísio está em análise. É um bom governador, é um bom gestor, não é alguém que entenda a importância da guerra cultural, não é um conservador, é um tecnocrata meio positivista, mas tudo bem. Uma ótima alternativa a esses petistas, inclusive muitos tucanos também, de M, né? Mas, de vez em quando, ele vai lá e acena pro capeta. Então, a gente está de olho e, se o Lula está reclamando que ele está longe, isso é boa notícia. Bom, meus amigos, e as notícias não param agora, trazendo informações aí do Valdemar, pessoal. Valdemar, que é presidente do partido do PL, ele aí trazendo informação, elogiando o Bolsonaro e expressando o desejo de ver Eduardo no Senado. Vamos ver esta matéria, pessoal. A conferência conservadora da CEPAC Brasil, que aconteceu neste domingo, foi palco de grandes declarações do presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto. Em um discurso marcante, Valdemar ressaltou a influência decisiva do ex-presidente Jair Bolsonaro no desenvolvimento e na consolidação do partido como a principal força de direita no país. Segundo Valdemar, o Bolsonaro hoje decide a vida do PL. Nós chegamos onde chegamos por causa do Bolsonaro, demonstrando aí a centralidade do ex-presidente na estratégia e nas decisões partidárias. A cada menção negativa a Bolsonaro na mídia, Valdemar observa um fortalecimento ainda maior de sua figura. Ninguém tem o carisma do Bolsonaro no planeta Terra. Em um cenário político frequentemente turbulento, Jair Bolsonaro emerge como um personagem que não apenas moldou os contornos do Partido Liberal, mas também redefiniu o jogo político brasileiro. Sua capacidade de manter uma base de apoio fervorosa, apesar das críticas frequentes, é frequentemente destacada por lideranças como Valdemar. Pessoal, a gente sabe aí que Bolsonaro arrasta multidões por onde passa, isso é um fato. Vamos para outra informação.
E agora falando aí do governo do Barbudinho, o governo Lula, né? O governo planeja cobrar mensalidade de alunos ricos em universidades federais e reformular o Fundeb para tentar equilibrar as contas. Olha o desespero aí do governo Lula, pessoal. Recentemente, o governo brasileiro tem se debruçado sobre diversas medidas para ajustar economicamente o país, com especial atenção ao setor educacional. A ideia de cobrar mensalidades de alunos economicamente favorecidos em universidades públicas tem gerado debates acalorados entre os diferentes setores da sociedade. O plano, que visa inserir uma nova fonte de receita para o ensino superior, afetaria uma parte dos estudantes que frequentam as instituições federais. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior de 2022, são mais de 1,3 milhão de alunos nas federais. A proposta pretende, portanto, abranger apenas aqueles cujas famílias possuem renda considerada alta. Por que considerar a cobrança em universidades públicas? Diante do desafio de equilibrar as contas públicas e manter a qualidade da educação superior, o governo busca alternativas que não comprometam o acesso ao ensino. A cobrança de mensalidade de alunos com alta capacidade financeira se apresenta como uma solução intermediária que protegeria o acesso gratuito para a maioria, enquanto contribui com a sustentabilidade financeira das instituições. Mais um aí desespero do governo Lula, tentando de todas as formas arrecadar dinheiro, né, pessoal? E aí, como se não bastasse, como ele é o pai dos pobres, aí agora ele já está focando na classe média alta para tentar aí arrecadar dinheiro desta parcela da sociedade. Vamos para outra informação e agora falando, pessoal, do Datena. O Datena aí, né? PSDB faz pressão para Datena iniciar pré-campanha. Com as eleições municipais se aproximando, todos os holofotes voltam-se às movimentações nos bastidores políticos. Uma das figuras mais comentadas no momento é o jornalista José Luiz Datena, que até agora não deu sinais de iniciar sua pré-campanha eleitoral, apesar da crescente pressão do seu partido, o PSDB. Enquanto outros pré-candidatos já têm suas convenções marcadas, como Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB, Datena permanece em um silêncio estratégico. Esse comportamento tem gerado especulações aí em um certo descontentamento dentro de seu partido, que vê as convenções partidárias se aproximarem rapidamente. O que esperar das convenções partidárias? As convenções partidárias são momentos cruciais no calendário eleitoral, servindo para firmar candidaturas e alinhar as estratégias de campanha, marcada para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Essas reuniões são espaços onde líderes e apoiadores se encontram para tomar decisões importantes. Tá aí as informações, né, pessoal? José Luiz Datena, que eu acho muito difícil ali ganhar. Eu acho que ali tá para o Ricardo Nunes mesmo. E entre Nunes e Guilherme Boulos, né, pessoal? Mas torcendo aí para a reeleição do Nunes. Porém, o Datena aí como uma terceira posição aí, né, no caso das eleições de voto, as intenções de voto, fala que ele está em terceiro lugar, né? Terceiro a quarto lugar. No caso, o Pablo Marçal também está na disputa. Mas eu acho muito inviável o Datena vencer essas eleições aí. Acho que é por isso que ele está meio que na dele ali, aguardando, tentando dar o bote na hora certa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações. Vou pedindo para você a gentileza de deixar o like no vídeo,
Deixe o seu like no vídeo, ajuda a fortalecer esse canal. Coloque aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Quero saber a região que você está. E compartilhe esse vídeo ao máximo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, também já te convido a se inscrever gratuitamente no canal clicando no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.